Tiago 3, de 13 a 18. Peço para você que acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com temor e com fé. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, ao lermos tua palavra já fomos edificados. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, Pai, que nos ajude a entender a tua palavra. Abra a nossa mente, Pai, para que cresçamos numa vida que honra ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, o que é uma pessoa sábia? Em Aurora, o que é uma pessoa sábia? Em Laurinha, como é um sábio, alguém inteligente? Será que sábio e inteligente são aqueles que tiram boas notas na escola? Em Estela? Será? Será que sábio e inteligente, meus irmãos, são aqueles que fizeram bons negócios e hoje desfrutam de uma boa vida financeira, né? Uma vida confortável, uma vida tranquila? Será que esses são os sábios? É justamente essa pergunta que Tiago faz aqui no versículo 13, do capítulo 3. Você se considera um sábio? Essa é uma boa pergunta a se fazer quando nos deparamos com um texto como esse, meus irmãos. Nos versículos anteriores, Tiago mostrou que um pequeníssimo órgão chamado língua, ele pode ser destrutivo. Contudo, língua revela o quê? Coração. Então, o que tem no coração, na fonte, se manifestará por meio da língua. E de uma fonte, meus irmãos, como vimos, não pode sair coisas boas e coisas ruins. Ou sairá algo bom ou algo ruim. As duas coisas vão dar. Ou um ou outro. Sem perder essa perspectiva, Tiago fala aqueles crentes que estão espalhados pelo Império Romano. Tiago fala a eles, não sobre a fonte chamada coração, mas agora sobre a fonte da sabedoria, que se manifesta por meio do proceder. E assim, Tiago leva os seus leitores a refletir sobre qual sabedoria habita neles. Qual sabedoria habita em você? Qual sabedoria você tem seguido? O justo vive pela... Vamos tentar de novo. O justo vive pela fé. Justo vive pela fé. E nós estamos vendo que Tiago nos mostra justamente isso em sua carta. Como um justo vive pela fé? É isso que Tiago mostra. Não é simplesmente uma receita de faça ou não faça, mas é uma vida de fé que está sendo apresentada a nós. Assim, a sabedoria do justo, daquele que vive pela fé, necessariamente, essa sabedoria, ela procede de Deus. E a tua sabedoria? Ela procede de Deus? Há algum sábio por aqui? Esse é o tema do sermão desta noite. Há algum sábio por aqui?
Esse é o tema que vamos tratar nessa noite, essa pergunta, e nós veremos 3 evidências, meus irmãos, que nos levam a refletir sobre nossa sabedoria. Você se considera um sábio? Qual sabedoria você tem seguido? A primeira evidência que o texto nos mostra, ela se encontra no versículo 13. E a primeira evidência é: a boa conduta revela sabedoria. A boa conduta revela sabedoria. Quem entre vós é sábio e inteligente? Pergunta retórica, irmãos. Não exige resposta. Mas veja que a pergunta, ela conecta ao assunto anterior e está diretamente ligado àquilo que Tiago vai trazer para nós nessa noite. Em Tiago 1, os leitores, eles foram em Tiago 3:1, perdão, os leitores eles foram exortados com relação à responsabilidade dos mestres. Veja aí na sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E vimos semana passada que Tiago não está dizendo para você não ser mestre. Tiago está apresentando a responsabilidade do mestre, daquele que se diz sábio. Mas agora Tiago abre seus argumentos e, em outras palavras, ele pergunta: há alguém que é sábio entre vocês? Ou há algum mestre entre vocês? Como reconhecer um mestre? Como reconhecer um sábio? Alguém inteligente? Você sabe que o aluno aprendeu bem a matéria quando você aplica uma prova e ele vai bem na prova. Mas e um sábio? Será que um teste, crianças, o que vocês acham? Será que um teste com diversas perguntas para alguém que se diz sábio, e aí nós podemos mensurar se ele realmente é um sábio? Irmãos, segundo Tiago, sabedoria aqui, ou sábio, vai muito além de conhecimento. O sábio você reconhece assim como reconhece uma árvore. Como você reconhece uma árvore? Pelo fruto, exatamente. A boa conduta revela sabedoria. Da mesma forma que você não encontrará azeitonas na figueira, se não houver boa conduta, certamente não haverá sabedoria. Não haverá sabedoria. E Tiago explica isso. Quem é sábio entre vocês? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. O bom procedimento, a boa conduta, crianças, revela sabedoria. Ou seja, não é somente por meio de palavras, meus irmãos. Mas a sabedoria, ela precisa ser demonstrada. Precisa ser visível. Irmãos, isso nos faz pensar sobre aquilo que as pessoas veem e ouvem quando nós agimos e abrimos nossa boca. O que aqueles que estão à sua volta estão vendo e ouvindo? Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria encarnada. E se somos chamados a imitá-lo, devemos demonstrar sabedoria. Não simplesmente conhecimento, mas conhecimento transformado em prática, porque é a boa conduta que revela sabedoria. Sabedoria, irmãos, faz parte da vida cristã, porque o sábio mostra que o conhecimento saiu daqui e veio para cá. Saiu da mente e veio para o coração. E então, irmãos, com humildade, com piedade, com mansidão, a sabedoria, ela é evidenciada. Irmãos, Tiago já nos mostrou que outra coisa ela é evidenciada por meio de obras. Crianças, o que é evidenciado por meio de obras? Vocês se lembram? O que é evidenciado por meio de obras? A fé.
Nós vemos a fé de alguém por meio de suas obras. Agora Tiago está nos dizendo que as obras também mostram outra coisa: sabedoria. Os fariseus, lembram-se dos fariseus? Eles se diziam conhecedores, mestres, sábios, mas seu proceder não era aquilo que eles reivindicavam. Deixe-me me explicar, o proceder deles não era o proceder de alguém sábio. Os fariseus viviam um famoso: faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E assim eles não demonstravam sabedoria. Papais e mamães, prestem atenção nisso. Ensinamos pelo exemplo. Qual exemplo que você tem dado aos seus filhos? Ou melhor, qual exemplo que os teus filhos veem e ouvem nas tuas ações e naquilo que você fala? Uma pessoa que pela sua boa conduta, ela reflete verdadeira sabedoria? Será que é isso que os teus filhos estão vendo? Uma pessoa que pela sua boa conduta, ela reflete aquele que é a sabedoria, Cristo Jesus. Boa conduta que revela sabedoria é vista na vida daquele que é um imitador de Cristo. Portanto, meus irmãos, preste atenção nisso. Não se trata de uma regra de vida, mas um ato de fé. É disso que Tiago está falando. Porque a boa conduta que revela a sabedoria, ela reflete o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. E isso é fruto de fé. Assim como da mesma fonte não procede doce e amargo, assim acontece com aquele que se diz sábio. Se não há boa conduta, isto é, conduta humilde, se não há mansidão no proceder para com o próximo, isso é uma evidência de que não há sabedoria. A sabedoria não deve se manifestar em meio à soberba, orgulho, mas em humildade. E essas palavras, meus irmãos, são colocadas diante de nós, não para que avaliemos os outros, para avaliarmos a nós mesmos. Avaliarmos o nosso coração. Porque a boa conduta revela sabedoria, mas o pecado, ele manifesta sabedoria demoníaca. Essa é a segunda evidência. O pecado manifesta sabedoria demoníaca. Essa é a segunda evidência que nos faz refletir, então, sobre verdadeira sabedoria. Qual sabedoria você tem seguido? Qual sabedoria está em tua vida? Versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Há algum sábio aqui? A boa conduta revela sabedoria, mas o pecado manifesta sabedoria demoníaca. Qual sabedoria é visível em sua vida? Igreja, o que Tiago está tratando não é uma questão meramente comportamental. Tiago está dizendo que é preciso avaliar coração, uma conduta aparentemente boa, com motivação pecaminosa, revela outra sabedoria. Conduta boa, com motivação pecaminosa, revela outra sabedoria. E essa é a sabedoria demoníaca. Inveja amargurada, sentimento faccioso, ou, de uma forma mais literal aqui, ao invés de sentimento faccioso, uma ambição egoísta. Essas são obras da carne. Inveja amarga ou amargurada, crianças, reflete um coração que foi dominado pela cobiça. E um coração, crianças, dominado pela cobiça, quebra qual dos mandamentos? 10º mandamento: não cobiçarás. Ambição egoísta faz com que a pessoa olhe somente para si, para suas necessidades. É o desejo de se colocar acima do outro.
E isso claramente é uma quebra do segundo grande mandamento: amar ao próximo. Tiago diz: esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago trata de dois tipos de sabedoria agora. Ele mostra que a boa conduta revela sabedoria, mas agora, a partir do versículo 14, ele apresenta dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, que nós vamos chamar de sabedoria verdadeira. Essa sabedoria ela é explicada a partir do versículo 17. A outra, que é terrena, animal e demoníaca, ela não vem do alto. Nós vamos chamá-la de falsa sabedoria, certo? Veja que não há campo neutro. Percebeu isso? Você não tem um meio termo a seguir. Um pouquinho lá e um pouquinho cá, quem sabe, pastor? Acho que eu vivo assim. Não, não tem como você viver assim. Ou é lá ou é cá. Ou vem do alto, revelando fé, ou é demoníaca. Não há campo neutro. Falsa sabedoria. Tiago coloca aqui 3 adjetivos. Ele mostra a sabedoria, ou a falsa sabedoria, de 3 formas aqui para nós. Falsa sabedoria é uma sabedoria terrena, ou seja, é uma sabedoria transitória, fraca, imperfeita. Por diversas vezes a Escritura, na Escritura nós vemos que aquilo que é terreno se opõe àquilo que é espiritual, manifestando assim algo que é passageiro e que logo se acaba. Falsa sabedoria é uma sabedoria que carrega a marca do mundo. É uma sabedoria que reflete a forma de viver, as atitudes daqueles que estão em inimizade contra Deus. Isso é uma sabedoria terrena. Falsa sabedoria, ela também é animal, ou literalmente natural. Algumas versões talvez você encontre como natural. Aquilo que não é espiritual. Essa é outra forma de oposição ao espiritual, irmãos. 1 Coríntios 2, 14, Paulo usa essa mesma palavra, que aqui traduzida como animal, ele usa lá mostrando a oposição. O homem natural, se a gente fosse pegar a tradução que está aqui, o homem animal. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A falsa sabedoria, ela rejeita o Espírito. Homens guiados pela mente e pelo coração. É isso que nós temos aqui. Homens que não deixam de ser guiados pelo Espírito. Na verdade, eles são guiados por outro espírito, por espíritos enganadores. E se é algo enganador, é uma sabedoria demoníaca. É a terceira classificação que Tiago usa aqui. No versículo anterior, Tiago disse que o coração dominado pelo pecado, pela inveja, ambição egoísta, ele não deve se orgulhar disso e mentir contra a verdade. Aquele que é guiado, então, por uma sabedoria que não é do alto, ou seja, uma falsa sabedoria, ele age como um mentiroso, porque ele nega a verdade. Irmãos, quem é o pai da mentira? Uma sabedoria demoníaca. E qual é o resultado? Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, o resultado de caminhar segundo a sabedoria demoníaca é confusão e coisas ruins. O pecado manifesta sabedoria demoníaca, uma sabedoria que não procede de Deus. Consequentemente, ela causa confusão, consequentemente, ela causa coisas ruins, ou seja, ela não traz ordem, não traz paz. Essas 3 classificações, elas se combinam em um resultado. Elas se combinam aqui em um resultado. O resultado é: não reflete o caráter de Cristo.
E pode ter certeza que isso causa destruição para a igreja. Isso causa destruição à própria vida. Quem tem sido a fonte de sua sabedoria? O que tem dominado o seu coração? Ambições egoístas? Inveja? Sabedoria demoníaca? Revela a falta de fé, meus irmãos. E talvez alguém aqui nesta noite pudesse se levantar agora e falar assim: pastor, aqui no meio do corpo de Cristo, essa forma de sabedoria, aqui ela não tem vez, pastor. Mas infelizmente, meus irmãos, é justamente isso que tem causado divisão no meio cristão. É isso que tem causado divisão no meio do corpo de Cristo. Egoísmo, inveja, sentimento de divisão, desavença. Isso não deveria existir no meio do corpo de Cristo, pois são fruto de sabedoria demoníaca. Isso não reflete o nosso Redentor. Números 12, texto lido na liturgia. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Lembra? E ao que parece motivados por um desejo de se colocar acima de seu irmão. O que eles atraíram? Ira do Senhor. Ira do Senhor. Esse é um exemplo de um pecado que infelizmente acontece no meio da igreja. Parece que há uma necessidade às vezes de denegrir a imagem do próximo, denegrir a imagem do irmão para valorizar a própria imagem. Esse é um pecado que manifesta sabedoria demoníaca, irmãos. Não deveria, mas existe no meio da igreja. Não só na igreja. Quantas famílias estão sofrendo por causa disso? Quantas famílias estão se desfazendo justamente por causa disso? Inveja, ambição egoísta, sabedoria demoníaca. Quantos relacionamentos, quantas amizades. Se esse tem sido um problema em sua vida, se esse tem sido um problema em sua família, em seus relacionamentos, confesse esse pecado ao Senhor imediatamente e arrependa-se. Peça perdão para aquele que você feriu. Não deixe para depois. Corrija isso imediatamente, porque isso destrói. Destrói igrejas, destrói famílias, relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos. Como corpo, meus irmãos, somos chamados a refletir o caráter de Cristo e não viver uma mentira. Avalie o seu coração, avalie suas motivações. Crianças, prestem atenção nisso, crianças. Crianças, infelizmente, isso não acontece só com adultos, viu, João? Infelizmente, João, isso não acontece só com adultos. E desde já, crianças, nós temos que rejeitar qualquer raiz, Eric, de inveja e egoísmo. Temos que rejeitar isso. Vocês sabem o que é inveja, crianças? Inveja é mais fácil do que ser, ao invés de ser definida, acho que é mais fácil a gente explicar, exemplificar o que é inveja, né? Por exemplo, crianças, se um amigo ganha um brinquedo bem legal, e você fica triste porque ele ganhou um brinquedo e não você, e você então, esse sentimento ele te leva a querer o brinquedo de qualquer jeito, ou você fica tão irado com o fato dele ter ganhado o brinquedo e você não ter ganhado o brinquedo, e isso te leva a querer, por exemplo, quebrar aquele brinquedo. Isso é uma manifestação de inveja. Isso parte de uma sabedoria demoníaca. Esse caminho a gente tem que rejeitar, crianças. Não é um caminho para o cristão andar. Isso é pecado, crianças. Diante disso, nós precisamos, crianças, confessar o pecado e pedir perdão ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude a ser diferente. Papais e mamães, prestem atenção nisso. Nós temos que ajudar os nossos filhos a enxergar o pecado deles. Essa é a responsabilidade que Deus nos deu, como pais, como discipuladores dos nossos filhos.
como mestres, alguém que é mais sábio. Nós temos que mostrar e ajudar os nossos filhos a enxergar o pecado deles. Às vezes eles erram e o que a gente faz? Vem cá, moleque. Traz a vara, traz a cinta, né? Irmãos, nós precisamos ajudar os nossos filhos a entender a motivação do coração. Ao disciplinar, nunca deixe de mostrar ao seu filho qual foi o pecado que ele cometeu. Isso ajudará tanto ele a corrigir aquele problema e se arrepender daquilo que ele fez, quanto a você, papai e mamãe. Você vai refletir sobre aquele ato que ele cometeu para ver se aquilo que ele fez realmente necessita da aplicação da disciplina. Ou se sua disciplina não vai ser pecaminosa, porque quando nós disciplinamos os nossos filhos com ira, nós pecamos contra Deus. Assim como o pecado manifesta sabedoria demoníaca, irmãos, as virtudes evidenciam sabedoria que vem de Deus. E essa é a terceira evidência que nos faz refletir sobre a verdadeira sabedoria. Primeira evidência que nós vimos aqui, boa conduta revela sabedoria. O pecado manifesta sabedoria demoníaca. As virtudes evidenciam sabedoria que vem de Deus. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, isto é, livre de manchas, livre do pecado, assim como o nosso Deus não tem pecado. Nosso Deus, aquele de onde provém toda sabedoria. Ela é pura, depois pacífica, ou seja, ao invés de confusão, desordem, coisas ruins, essa sabedoria ela promove paz. Indulgente, literalmente traduzida aqui como gentil, apontando para uma sabedoria que dispõe a pessoa a ceder. Ela leva a pessoa a considerar o outro superior a si mesmo. Lembra quem ensina isso pra gente? Paulo em Filipenses. Considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3. Tratável, isto é, obediente ou submissa. Sabedoria que se manifesta na disposição de alguém que está pronto para ouvir. Não só pronto para ouvir, mas para aceitar correção. Quem tem criança pequena aqui sabe como é. E quem já teve também. Eles não gostam de ser corrigidos, né? E a gente fica assim, né? Como assim? Você vai rejeitar a disciplina? Nós fazemos igual com o nosso Deus. Igualzinho. Mas a sabedoria que procede do alto, ela nos leva a aceitar a correção. Plena de misericórdia e de bons frutos, ou seja, é uma sabedoria misericordiosa como Deus é misericordioso. E as evidências, os frutos se manifestam, resumindo, em amor ao próximo. Ela é imparcial, não demonstra favoritismo, não é partidarismo, sem fingimento ou sem hipocrisia. Lembra como agiam os fariseus? Não é assim. Hipocrisia, crianças, é falsidade. Nosso Deus é o Deus da verdade e não da falsidade. A hipocrisia revela mentira, falsidade, fingimento, coisas completamente opostas à vontade de Deus. Esses adjetivos mostram o que a sabedoria produz, meus irmãos. É isso que eles mostram aqui. Não é um passo a passo, mas um reflexo de uma vida de fé. Uma vida de fé que é repleta da sabedoria vinda do alto. Sabedoria essa que reflete o caráter de Cristo. São virtudes percebidas na vida do crente que indicam que a sabedoria ela vem do Senhor, a sabedoria ela vem do alto.
é uma sabedoria que provém de fé. 7 virtudes. 7 em muitos livros das Escrituras. 7 aponta para um número completo, número perfeito. A gente encontra isso em Apocalipse, por exemplo. Tiago, sendo alguém conhecedor das leis, é possível que ele tivesse essa intenção. Além disso, a organização dessas virtudes, ela possui um arranjo aqui que pode ser visto no grego para facilitar a memorização. Elas possuem as mesmas letras e algumas a mesma sonorização. O ensino de Tiago, ele tem como fundamento aqui, meus irmãos, Provérbios 2:6, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. Verdadeira sabedoria provém do alto. Falsa sabedoria, ela é terrena, natural e demoníaca. Verdadeira sabedoria é uma ação da graça de Deus e é recebida com fé. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E esse se manifesta em virtudes, irmãos. Virtudes que refletem o próprio Deus. Falsa sabedoria conduz o homem ao pecado e afasta o homem da fonte do saber. O resultado aqui no versículo 18 é o oposto do versículo 16. Veja aí na sua Bíblia. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Alguns estudiosos argumentam aqui que o versículo 18 poderia ser até um provérbio usado na época. Versículo 18 mostra que aqueles que têm sabedoria do alto, esses promovem em um ambiente de paz, fruto da justiça, que nada mais é do que uma conduta que agrada a Deus. Fruto da justiça, uma conduta, aqui em Tiago, uma conduta que agrada ao Senhor. Em outras palavras, fruto da justiça é seguir a vontade do Senhor, e assim eles promovem paz. Você tem promovido paz na sua casa? Você tem promovido paz no seu casamento? Relacionamento com os teus filhos, como ele está? Você tem promovido paz? Tem produzido paz nos relacionamentos que você desenvolve aqui dentro dessas 4 paredes? As virtudes evidenciam sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. E assim, consequentemente, refletem o caráter de Cristo. Promover a paz é olhar para aquele que não só promove paz, meus irmãos, mas é a própria paz. Quem é esse? Cristo Jesus. Romanos 5:1, texto lido na nossa liturgia. Em Cristo temos aquilo que foi perdido na queda. Em Cristo temos paz com Deus. E essa paz é desfrutada por meio de fé. As virtudes evidenciam a sabedoria que vem de Deus e refletem verdadeira fé. Crianças, as crianças menores. Olha aí, João, no seu desenho. Olha aí, Laurinha, Theo, no desenho de vocês. Vocês têm um desenho de um rei aí. Vocês conseguiram identificar qual rei que é esse que vocês têm para pintar? Hein, Daniel? Conseguiu identificar qual rei você tem aí para pintar no seu guia do sermão? É o rei Salomão. Certa vez Deus disse para Salomão que ele poderia pedir, crianças, qualquer coisa. O que vocês acham que Salomão pediu, hein, Estela? O que Salomão pediu, Arthur? Sabedoria. Salomão pediu sabedoria, não pediu dinheiro, não pediu poder, pediu sabedoria. O rei Salomão, irmãos, é conhecido por sua sabedoria. Mas nós sabemos que o rei Salomão deixou de levar uma vida como alguém sábio. Sabe por quê? Porque ele seguiu uma sabedoria pecaminosa. Ele permitiu, ou ele deixou-se levar pelo pecado, idolatria, e desagradou a Deus. Mas há outro rei, crianças. Há outro rei que é conhecido também por sua sabedoria. Quem é esse outro rei que é conhecido por sua sabedoria? Jesus. Muito bem. Jesus Cristo. E esse rei não simplesmente é sábio, ele é a própria sabedoria. Nós, como povo desse rei,
como cidadãos deste reino, nós devemos imitar esse rei, que é a sabedoria. Nós devemos honrar a esse rei. Assim, quando buscamos a ele, crianças, como fonte de nossa sabedoria, o resultado são as virtudes que refletem a Jesus. Mas, crianças, como que nós fazemos para buscar a Jesus como fonte de sabedoria? Hein, Stella? Como que a gente faz isso? Coisa simples, que a gente pode até ajudar os adultos a fazerem. Ler a Bíblia e fazer oração. Olha só, irmãos, aquelas coisas que você aprende na infância, aqueles que foram criados dentro da igreja. Leia a Bíblia e faça oração. Não só isso, crianças, mas prestem atenção. Isso deve ser colocado em prática. Lembra? Tem que sair daqui e vir para cá. Isso tem que ser colocado em prática, ou seja, devemos viver nessa terra, não só com o cabeção desse tamanho, conhecendo da palavra de Deus, mas todo esse conhecimento deve se transformar em prática, práticas que manifestem virtudes que refletem o caráter do nosso Rei. Irmãos, há algum sábio por aqui? Às vezes, as verdades de Deus precisam sair da mente e descer para o coração. Porque a sabedoria que desce do alto, ela nos move a uma vida de fé. Uma vida que reflete verdadeiramente o caráter do nosso Redentor. E que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Que Deus haja em sua vida com misericórdia e graça. Para que você se encha da sabedoria do alto. E viva verdadeiramente como um cristão nesta terra.